Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebiero. Tiago, capítulo de número 1, quero compartilhar com você um texto muito conhecido de todos nós, mas durante toda essa semana o Espírito Santo falou muito ao meu espírito acerca desse texto. Eu tenho certeza que vai ser uma noite que vai haver destravamento em áreas da sua vida. Tenho certeza que vai ser uma noite que vai ter entendimento para muitas coisas na sua caminhada com Jesus. Eu tenho convicção do que o que você vai entender hoje e aprender do Espírito Santo é algo que vai trazer enriquecimento para a sua vida com o Senhor. E aí, talvez, através dessa noite, você possa tomar posse de algumas coisas que já deveria ter tomado lá atrás, mas por não ter alguns entendimentos de alguma coisa, isso estava escapando das nossas mãos. Mas hoje o Senhor nos dará essa graça em nome de Jesus. Amém? Tiago capítulo 1, quero ler com você a partir do versículo 19. Diz assim: sabei isto, meus amados irmãos. Então, o escritor aqui está dizendo para quem? Para o povo de Deus. Então diga assim, essa palavra é para mim. Isso. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Deixa eu ver. Aqui fala enganando-vos a vós mesmos. Vamos continuar. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Versículo 25. Aquele, porém, diga comigo, aquele porém, isso, olha agora, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Esse texto ele é tão rico e tão tremendo e tão poderoso que nós precisamos atentar muito àquilo que o Senhor quer nos direcionar. Todas as vezes que você vem à igreja, você vem com a Bíblia, que é o Logos, a palavra de Deus escrita nas suas mãos, ou quando não, alguém vai lê-la. E à medida que ela é ministrada, ela se torna rema, ela se torna revelada na minha vida e na sua, para que eu e você possa vivê-la, para que nós possamos aplicá-la. E esta palavra ela se torna rema quando o Espírito Santo entra nela para ministrar o seu espírito, para que o nosso espírito esteja ligado aos anseios do Senhor. Então o escritor está dizendo que nós precisamos ter o desejo de andar com o Senhor, ligados no espírito, mas precisamos ter algumas coisas como muita atenção. A primeira delas é ser pronto para ouvir. Normalmente a gente só gosta de ouvir aquilo que nos faz bem. Normalmente a gente só gosta de ouvir aquilo que a gente deseja ouvir. Até, por exemplo, às vezes para vir na igreja a gente cria essa expectativa. Deus, eu vou para a igreja agora, mas eu preciso que o Senhor fale isso. Quando não, a gente fala assim: Deus, eu vou na igreja e preciso que o Senhor use o pregador para que ele confirme, Senhor, o intento do meu coração. Então a palavra está nos ensinando que a primeira coisa que nós precisamos fazer
é estar pronto para ouvir, independente de ser algo que massageia o meu desejo, ou que me confronta para que eu possa me posicionar, ou que seja uma palavra do Senhor dizendo: não, Paulo, não é isso que você tem que fazer, o que você tem que fazer agora é desta forma, tem que ir contra os meus desejos. Mas para que eu possa estar pronto para ouvir, eu tenho que ser tardio para falar: ah, Deus, eu não queria ouvir isso agora. Então muitas vezes a gente tem essa mania, a gente na verdade ouve pouco e fala muito. E às vezes, quando não é só o problema de falar, a gente também é muito rápido para se irar. Se tiver alguém do seu lado, fala para ele ou para ela, fala assim: tem subido um fogo santo nas suas pernas de vez em quando ou não? Você fica irado muito fácil ou não? É só alguém dar uma pisadinha no seu calinho, você já fica meio King Kong, já fica meio Hulk, incrível Hulk, já fica ou não? Já Transformers? Já viram um robôzão logo? Como é que fica essa parte? Como é que eu e você estamos no poder de suportar ofensas? Então o escritor disse assim: olha, para que a gente possa ter uma vida ligada no Espírito, a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar, e nós temos que ser muito mais tardio ainda para se irar. Aí ele continua falando: porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Irmãos, o que tem de gente que vem na igreja, não estou dizendo nessa, estou dizendo por aí, talvez lá na Argentina, mas vai na igreja, e aí Deus fala, Deus libera uma palavra, e aí ele fala assim: ah, mas também não é assim também, né? Deus também não é ruim desse jeito, eu não acredito que Deus queira que eu faça isso. Ele já se ira com aquela palavra, por causa daquilo. Sabe o que ele fez? Ele acabou de fechar uma porta. Ela acabou de colocar uma trave naquilo que Deus tinha como uma avenida larga para que ele pudesse passar. Na verdade, o que eu tenho visto hoje dentro do corpo de Cristo, na igreja de Jesus em geral? Eu vejo as pessoas vindo na igreja em busca de uma resposta, mas elas não querem se posicionar. Eu vejo as pessoas vindo em busca de uma cura, mas elas não querem se posicionar. Eu vejo as pessoas vindo na casa de Deus para buscar prosperidade, mas eu não vejo se posicionar. Eu vejo as pessoas vindo buscar na casa de Deus uma restauração das emoções, mas também não vejo-as se posicionar. Por exemplo, vou dar um exemplo do que acontece dentro da igreja hoje, quando acontece assim: a pessoa vai no médico, ela chega no médico e fala: doutor, olha, ou doutora, eu estou assim, 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 assim. Aí ele vai pedir uns exames para você. Aí você faz os exames. Dali uns 10 dias você volta, 15, se não for SUS. Você volta para levar os exames. Aí ele olha para você e fala: olha, segundo os seus exames, precisamos fazer algumas alterações aqui. A primeira delas é: a partir de hoje você não pode mais comer carne de porco. A segunda é: você não pode mais comer fritura. A terceira é que você não pode mais comer pão de massa branca. Você tem que comer só pão integral. A terceira é: olha, você tem que agora começar a comer mais verduras e legumes na sua alimentação. A quinta é que você tem que diminuir um pouco da porção de arroz que você come. A próxima é: você tem que andar pelo menos 40 minutos todos. Eu estou falando que a médica falou para mim, tá? É o que eu sabia, então eu estou falando, né? E você tem que andar todo dia 40 minutos por dia, porque é assim, assim. Então tudo bem, se você fizer a condição, se você fizer assim, você vai ver resultado. Ok, dobra a receitinha, bota aquele monte de coisa no bolso, aleluia, e sai feliz. Chega em casa animado, porque ela deu um monte de ordem. E isso custa tempo. Ser fiel nas coisas hoje requer de nós muita renúncia. Ser fiel hoje nos propósitos requer de nós muita dedicação. Ser fiel hoje requer determinação. E normalmente a gente tende a fazer isso na primeira semana. Mas na segunda semana alguém chama a gente para comer um torresmo. Ou quando não, tem alguns irmãos aqui na igreja que tem uma sograiada abençoada, que ela faz comida tarde da noite, sabe ali? E aí eles vão ali, e aqueles caras ali, ó. E aí eles vão ali, e o negócio é profundo. Então, irmãos, a gente tende a fazer isso um período, mas aí começa, só hoje, não, eu só vou abrir essa exceção hoje. Ou se não, você chega na casa de algum parente, ele acabou de fazer aquele pãozão de casa, que o bicho está saindo até fumaça, e você olha para ele, ele olha para você e ele fala, ele te chama, cai para dentro, ele te chama o pão, você fala: não posso, tem que... Aí você fala: não, mas é só hoje um pedacinho.
Na verdade, esse só hoje abriu uma avenida para você não fazer mais o propósito. O que acontece com as pessoas que vêm na igreja? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, corta para cima e corta para baixo, não tem desculpa. Mas o grande problema nosso é que a gente quer que Deus faça, mas a gente sempre quer abrir essas exceções para as nossas vontades. Nós precisamos entender que Deus vai operar na minha vida quando a minha vontade morrer. Deus vai trabalhar na minha vida quando as minhas vontades forem vencidas. E para que as minhas vontades sejam vencidas, tem que haver determinação, tem que haver fidelidade, tem que haver compromisso em mim. Eu não posso abrir exceção. Por exemplo, não posso mentir mais, mas hoje eu vou dar uma mentidinha, e aí a gente usa uma frase ridícula para a glória de Deus. A gente sabe que não pode pecar mais, mas aí, só hoje, porque Deus sabe que é fraqueza, não bebe mais, mas só hoje um golinho para abrir o apetite, aleluia, oh glória, ninguém está vendo. Então a gente começa a abrir exceções, e as exceções acabam roubando a primazia, a totalidade das coisas que Deus tem para a nossa vida. Então, olhando para esse texto, preciso que você preste muita atenção no que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Eu quero que você entenda bem. Olha o versículo 21. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, ou implantada, como diz ali, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. O que eu tenho que fazer para que a palavra seja viva na minha vida? Eu tenho que arrancar da minha vida todo tipo de fermento que possa matar essa palavra. E tudo que o meu adversário, o seu, vai fazer todos os dias quando você vem num culto, quando você recebe uma palavra de direcionamento, de alinhamento, de posicionamento, é quando você atravessa aquela porta de vidro. Ele quer lançar algumas sementes, algum fermento, alguma situação em você, para que essa palavra não comece a germinar. Porque se essa palavra der fruto, a colheita vai ser abundante. Diga comigo, se a semente morrer, ela vai dar fruto. Diga, a colheita vai ser abundante. Tudo que ele tem que fazer é frustrar essa colheita que Deus tem na minha vida e na sua vida, pela palavra. E onde ele vai trabalhar para que essa palavra não tenha êxito? Que eu e você pense assim, mas também não é assim, desse jeito também. É muito difícil ser crente, é muito difícil andar na presença de Deus. Pelo amor de Deus, eu vou na igreja, o apóstolo pega cada palavra, cada sapatada, dá cada chinelada na gente. Quando eu penso que ele vai amar a gente, passar um melzinho na gente, ele vem dar mais. Mas será que Deus é tão desse jeito rigoroso? Então ele tenta matar a gente, não dando crédito naquilo que o Senhor nos instruiu para nós fazermos. E quando não, ele semeia a seguinte situação: não precisa se posicionar hoje, se posiciona amanhã ou depois da manhã, não tem problema não. E aí vem as aves que ele envia, rouba aquela semente, não germina, não dá fruto, e com isso a colheita de muitos é frustrada. Por que muitos não conseguem ter prioridades ou primazia das bênçãos de Deus? Porque não tem arrancado toda a imundícia e todo o resquício de coisinhas que tem roubado de mim e de você a bênção que Deus tem para mim e para você. Diga, a partir de hoje eu vou vigiar o meu coração e policiar o meu espírito, para que eles possam estar andando alinhados com o Senhor, para que nenhuma raiz de amargura possa roubar a semente do Senhor na minha vida. Quem compreende, diga glória a Deus. Aí o versículo 22, que não é aqui ainda a palavra, só estou lendo para você, para a gente chegar lá. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que eu tenho visto, não aqui, mas lá na Venezuela, vejo bastante gente que faz isso. Ela vem, ela ouve a palavra, mas na verdade ela não quer cumprir. Ela quer depois se enganar com os discursos dizendo que Deus falou com ela. Não, Deus falou comigo, mas ela não cumpriu. Não se posicionou, não estabeleceu na vida dela aquilo que Deus desejava. Existem coisas na minha vida e na sua que roubam o agir de Deus.
Por exemplo, a nossa truculência. Por exemplo, a nossa falta de vontade de ativar o Espírito de Deus na nossa vida. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite temos tido uma vida com o Espírito de Deus muito pequena. Muitos de nós temos, na verdade, se relacionado com muita distância com Deus. Muitos de nós não temos tido uma vida com Deus. A profetisa Márcia lia um material essa semana e o autor disse: quando você encontra alguém que é fazedor da obra e ele declara com os seus lábios que está cansado, isso significa que ele já não tem mais vida de oração. Como é que você pode ministrar alguém falando que Deus falou com você, se você não ministra o coração de Deus? Que sério que é isso? Como é que nós podemos falar que Deus falou conosco, se eu não vou no coração de Deus? Se eu não toco o Senhor com as minhas orações, se eu não suplico o favor de Deus, se eu não me relaciono com Ele, se eu não sinto a presença dEle. A gente está buscando muito as coisas que Deus pode dar, e a gente tem abandonado muito a presença, o relacionamento com Ele. Eu tenho falado isso constantemente aqui, eu acredito que já uma boa parte de vocês já despertaram para isso. Quando eu visito a presença de Deus, eu recebo informação. Mas quando eu ando na presença de Deus, eu recebo a revelação. Por que existe um grupo de pessoas que desfrutam da palavra? A palavra é ministrada, a mesma palavra no mesmo ambiente é pregada. Por que alguns pegam essa palavra, vivem, não murmuram, não reclamam, não ficam imaturos, crescem? Por que alguns colocam e firmam estacas, se apoderam da palavra? Porque eles estão vivendo na presença. Alguns não conseguem porque ele só quer a informação, então ele visita a presença, não tem prática diária com o próprio Senhor, não se habitua em se relacionar com o Senhor. Na verdade, a religião faz muito isso, nos faz criar um dogma para que eu possa orar, ou que senão eu tenho que ter palavras bonitas para tocar Deus. Não, irmão, me relacionar com Deus é desde a hora que você deita para dormir, a hora que você acorda, que você sai para o seu trabalho, aonde você está, nós temos que estar nos relacionando com o Senhor. Diga, eu preciso andar diuturnamente na presença de Deus. Quando a gente entende esse princípio, irmãos, a gente não abre a nossa boca para falar coisas desnecessárias, nós não abrimos a nossa boca para fazer pré-julgamentos, nós não abrimos a nossa boca para fazer murmurações, para fazer questionamentos, porque nós sabemos que nós servimos um Deus que é onipotente, onisciente, é onipresente, conhece todas as minhas necessidades, e se eu me posiciono, sou cumpridor da sua palavra, certamente Ele vai me abençoar. Por que tem muita gente então que não é abençoado? Porque não é cumpridor da palavra, e ele é só um escutador. Ele vem, escuta, e no mesmo ambiente que ele estava, outros vêm e ouvem, aplicam, posicionam-se e tomam posse da herança. E aí, aqueles que só escutam, eles ficam fazendo discurso, enganando a si mesmo. Mas por quê? Por quê? Por quê? Quando se tem muito porquê, é porque nós acabamos deixando muito de lado, de longe, aquilo que Deus pode fazer. Olha para você mesmo e fala: a partir de hoje, os meus porquês em Deus vão diminuir. Diga: a partir de hoje, eu vou declarar: para que Deus? Para que Deus? Para quê? Para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Então repete comigo: a palavra de Deus, ministrada ao meu espírito, tem que ser vivida no espírito, para que eu possa herdar a totalidade daquilo que Deus sonhou diga assim, acerca de mim mesmo. Todos entenderam? Mais ou menos, apóstolo. Mas se você levar para sua casa, o que eu quero falar para você, que é no versículo 25, já é o suficiente. A pregação é aqui. Que Deus quer falar conosco, está escondido aqui. Olha que preciosidade que está aqui no versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quero dividir esse versículo em partes. A primeira parte eu quero pegar: atenta bem para a lei perfeita da liberdade. É a pessoa que recebe a palavra,
é a pessoa que interpreta na vida dela a área que vai ser aplicada. Toda palavra que você recebe na igreja tem uma área específica da sua vida que você vai aplicá-la. Às vezes é na área emocional, outras vezes na área conjugal, financeira, profissional, enfim. Então, quando aquela palavra vem, o que você faz? Você faz um diagnóstico da sua vida e fala: é aqui, vou usar aqui, é nessa área que Deus vai trabalhar com ela. Então eu faço um diagnóstico, então eu aplico ela na minha vida, e eu me posiciono sobre ela. Isso significa o quê? Viver João 8,32. O que diz esse texto de João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que eu possa ser liberto pela palavra, eu preciso conhecer. Conhecer é provar, conhecer é praticar, conhecer é me lançar sobre ela. Então, o que esse texto me ensina? Que aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, aquele que atenta bem para a palavra de instrução, para a área específica, que aquela palavra foi liberada, para aquela pessoa que especificamente entende aonde Deus vai trabalhar na vida dela, aonde Deus vai se mover sobre a vida dela, ela pega aquela palavra, coloca ali e ela compreende, ela entende que aquela área vai ser tratada pelo Senhor. E o que ela tem certeza e convicção? De que Deus vai trabalhar naquela área. A malícia, aqueles fermentozinhos que nós lemos lá atrás, que ficam na nossa vida, a gente já arrancou, então não tem mais espaço para dúvida. Quantas pessoas que não vêm à igreja, ou vão às igrejas, ouvem a palavra, mas não conseguem aplicar na área certa, e a dúvida vem e rouba dela. O texto é claro: aquele que atenta bem para a lei perfeita. Quando você vem na igreja, você não está escutando um homem para falar, um homem falando. Pode ser o Paulo, pode ser a Márcia, pode ser o João, pode ser a Rosana, pode ser a Elaine, pode ser quem for que estiver falando aqui. Não é esses homens que falam, é o Senhor falando comigo e com você. É o Senhor trazendo a palavra específica para a minha vida e para a sua vida. Talvez, para alguns de nós, o que o Senhor está querendo nessa noite é que a gente tenha um pouco mais de atenção naquilo que Ele tem falado acerca de mim, acerca de você. Talvez no seu quarto de oração, no seu devocional com o Senhor, nós temos questionado Ele: Deus está demorando, Deus eu não estou vendo, Deus parece que não está acontecendo, Deus parece que a sua resposta não vem. Talvez o que Ele quer falar para mim e para você hoje é: não vem, não respondo, não se move, porque está faltando um pouquinho mais de atenção sua, para fazer o diagnóstico, para que você seja firme e constante, sempre abundante nisso que eu tenho ministrado acerca de você. Quantos de nós já não recebemos uma palavra acerca do Senhor na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, mas o primeiro levante que vem é motivo de nós duvidarmos de que o Senhor está conosco. E aí sabe o que acontece? Dá um pânico, um desespero na gente, e a gente na verdade desmorona tudo, parece que nada mais, não sei, o que eu faço, me desespera. Isso significa que a palavra não fez morada no local específico. O escritor está nos advertindo, para que eu possa tomar posse daquilo que Deus tem acerca de mim, eu preciso primeiro atentar bem acerca desta palavra que o Senhor disse a meu respeito. Diga: eu preciso atentar bem acerca da palavra que o Senhor falou a meu respeito. Eu vou te fazer uma pergunta só para você pensar: você sabe as palavras que Deus disse a seu respeito? Você se lembra de cada uma delas? Você se lembra de cada culto que você participou e Deus te respondeu, Deus te deu direcionamento, palavra de direcionamento em cada área da sua vida? O que você fez com essas palavras? É isso que nós precisamos atentar. O que eu faço com a palavra que Deus libera na minha vida? O que eu fiz com a palavra que Deus liberou na minha vida, na nossa vida, no culto de domingo? Acerca do que Deus falou conosco, Deus falou conosco no domingo anterior. O Senhor disse o que para nós no domingo anterior? Talvez você nem se lembre mais. O que Deus chamou a nossa atenção é de que uma geração está nascendo que não conhece o Senhor. Assim foi também nos dias do povo hebreu, e isso pode acontecer também nesse tempo, e nós precisamos nos levantar e apregoar o nome do Senhor para essa geração. Precisamos tocar essa geração, gerar pessoas instruídas da palavra. Nós não podemos perder de vista aquilo que Deus está dizendo acerca de mim, acerca de você. Há uma promessa a se cumprir, mas o solo tem que estar pronto para que essa semente possa brotar em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: você precisa ser um solo bom e frutífero, para que essa semente possa dar o resultado que o Senhor espera, em nome de Jesus.
E aí, depois que eu atento bem para a palavra, depois que eu atento bem para a instrução, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que nela perseverar. Diga comigo, perseverar. Mais uma vez, perseverar. Dá um sorrisinho para esse irmão, fala para ele, perseverar. Você conhece gente que já retrocedeu de muitas áreas da vida dela, porque ela não teve paciência. Nós estamos vivendo uma época de que a gente quer tudo muito rápido, e as pessoas não gostam de perseverar. Quantas pessoas que já não abandonaram o emprego, porque não chegou o aumento que ela esperava? Quantas pessoas não abandonaram casamentos, porque ela não viu algo a transformar ali? Quantas pessoas não abandonaram os seus compromissos com Deus? Quantas pessoas você não conhece, irmão, que frequentava a igreja, que era uma pessoa que orava de uma forma extraordinária, e por um momento que ela não viu Deus fazer alguma coisa, ela simplesmente falou assim, chega, não quero mais saber esse negócio de igreja, não quero mais saber disso, não quero mais saber de Deus. Estou dando um exemplo bem simples, para que você possa interpretar quantos de nós não retrocedemos de coisas, porque nós não estamos conseguindo perseverar. Quantas vezes no ano, a gente não, lá no início do ano a gente faz propósitos, e aí a gente declara algumas coisas, que nem você clamou ao Senhor que você quer uma casa nova, amém? E aí já é o 6º mês e a casa nova não chegou. E aí o que muitas pessoas fazem nessa hora? Chega, não vou orar para casa porque não foi vontade de Deus mesmo, então agora eu vou orar agora para que Deus me dê uma edícula. Aí ela ora mais uns 4 meses, Deus não dá edícula, ela fala assim, não, eu vou orar, Deus nem que me dá uma barraca de câmbio, tá bom. A gente começa a alterar as coisas porque a gente não tem paciência para perseverar. Começa a olhar os homens da Bíblia e veja o que Deus fez na vida de cada um deles, tratando-os para que eles pudessem entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida de cada um deles. Talvez, irmão, a palavra que Deus quer liberar para você hoje aqui é, persevera. Talvez os seus dias tenham sido tão sufocados que você tem largado mão de muita coisa, e Ele está falando assim para você, persevera. Talvez largou mão do ânimo, talvez largou mão do sorriso, talvez largou mão da alegria, talvez largou mão da disposição, talvez largou mão de ser dedicado no trabalho, e Ele diz para mim e para você hoje, persevera. Irmãos, eu dei para você um exemplo meu, pessoal meu, quando eu trabalhava. Eu recebi um desafio para abrir uma praça de clientes. Eu tinha que abrir clientes, e você sabe que andar com um carro na rua hoje para procurar cliente custa, gasta, pedágio, o carro da despesa. Mas, irmãos, a oração, a posição que a gente tem em Deus determina o ciclo da nossa vida. O que nós temos que fazer? Nós temos que entregar e confiar no Senhor e perseverar. Eu posso ter saído um dia, não ter encontrado nada. Posso ter saído 2, não ter encontrado nada. Posso ter saído 3, não encontrado nada. Semana inteira não encontrei nada. Poderia chegar no final de semana e ter dito, Senhor, eu gastei a semana toda, mas eu não achei nada. Talvez a minha disposição e fé na palavra de que era para mim ter executado aquilo, eu deveria ter acordado na segunda-feira de manhã e ter ido atrás, mas eu não quis perseverar e não fui, então a porta ficou fechada. Talvez para você, a sua decisão hoje, à noite, agora, vai determinar uma porta aberta ao amanhecer de um novo dia. A minha perseverança. A gente desanima muito fácil, irmão. Por que alguns conquistam? Por que alguns triunfam? Por que alguns alcançam? Porque persevera. E, irmãos, a perseverança, muitas vezes, essa palavra é para alguém aqui. A perseverança, muitas vezes, é mergulhado nas lágrimas. Fala isso comigo, a perseverança, quase sempre, é mergulhado nas lágrimas. Daniel tinha uma palavra de que Deus era na vida dele. E ele foi para uma cova, um lugar onde estava cheio de leões. E eu imagino que ele não foi rindo, ele foi chorando. Ele foi apreensivo. Foi com o coração dele moído, mas perseverando, de que a palavra de Deus era viva e fiel, e Deus daria livramento. Deus deu. Mas ele poderia ter se entregado naquela hora. Chega, pode me matar porque eu não vou mesmo, o meu Deus não faz. Ele perseverou até o fim. Põe a mão no ombro do irmão e fala assim para ele, só mais um pouquinho. O problema nosso é a gente não suportar esse mais pouquinho. Porque esse mais pouquinho é penoso. Esse mais um pouquinho, muitas vezes, irmão, é ralando o joelho,
Infelizmente, muitas pessoas estão prontas para chegar e tocar na herança. E aí elas não querem perseverar, elas voltam passando pelo mesmo caminho que ela já caiu, tropeçou, amassou, que ela fez escada para subir, que ela já fez um monte de coisa para passar ali. Ela passa de novo e fala assim: fui eu que fiz. Se vangloria de um fracasso. Eu profetizo que o fracasso não fará parte da sua vida, nem da sua história. Deus te levará a lugares altos em nome de Jesus, e a palavra de Deus será fiel sobre você. Persevera mais um pouco, que Deus te honrará, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Há 10 anos atrás eu recebi uma palavra dizendo: eis que pus adiante de vós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E eu disse assim: não quero essa porta, porque isso não é para mim. Eu não nasci para ser pastor, não nasci para ser líder de igreja, eu não sei, eu não quero. Ele falou assim: então tá bom, então se você não quer, me dá aquilo que você tem de mais precioso. Esse menino lindo aqui, eu só tinha um filho naquela época. Ele disse: se você não quiser o que eu estou dando, então eu tomo o que você tem. E aí eu disse: tá bom, quem pode manda, quem tem juízo obedece. E aí obedecemos e começamos o ministério. Nenhum instrumento que está aqui em cima era nosso, nada, era tudo emprestado. Nem microfone para cantar a gente não tinha, era emprestado. E aí as pessoas da onde eu saí levantaram-se com um monte de palavras em cima de mim, e as pessoas disseram um monte de coisa, que essa igreja não duraria um ano. E eu estava olhando esses dias e fiquei imaginando: onde é que você estaria uma hora dessa, se essa igreja não tivesse aberta? Talvez andando por aí, ou talvez congregando em outro lugar. Mas eu não quero que você entenda que eu estou me vangloriando disso, mas eu precisei perseverar em lágrimas muitas noites, na palavra de que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Eu quero que você entenda, eu preciso, o Espírito Santo me moveu essa semana inteira, eu preciso ativar você a ser firme e ser constante, a não ficar levado por qualquer velocidade de vento ou circunstâncias adversas. As circunstâncias não podem tirar você do propósito que Deus sonhou acerca de você. As circunstâncias têm que se adaptar em cima da palavra que Deus gerou acerca de você. Chega da circunstância vir e ela ocupar o lugar que Deus sonhou para você. Meu Deus, você está tomando posse disso? Amém. Então, em nome de Jesus, seja encorajado a perseverar nos sonhos de Deus. Se Deus disse que você seria empresário, dono do seu próprio negócio, avança. Toma posse, sonha mesmo. Olha para as coisas e declara, coloca a sua mão e profetiza. Inclusive, já começa a comprar coisas para aquela empresa. Inclusive, segura aí, quem vai para Israel comigo ano que vem? Faça assim com a mão, quem vai? Já providencie o seu passaporte, porque senão você não vai. Se você não tiver fé para fazer passaporte, você não tem fé para ir. Pegou o mistério ou não? Fala para o irmão: corre fazer passaporte então, crentão. Aquele que atenta bem, então atenta bem, fica atento na palavra. Ele persevera, e ele não é ouvinte esquecido. Diga: não posso ser ouvinte esquecido. Fala para esse irmão aí, ó, não seja ouvinte esquecido. Quantas pessoas que você vai conversar com ela e você fala para ela assim: qual é a promessa de Deus na sua vida? Eu não sei, irmão. Não é verdade, irmão? Eu não sei nem o que Deus quer de mim. Meu Deus. Primeira coisa que Ele quer de você é que você se reconheça como filho. E se Ele quer que eu me reconheça como filho, significa que eu sou herdeiro. Sou herdeiro, existe uma coisa que Ele quer de mim. Me pergunte o quê? Que a gente apregou o reino de Deus na terra. Então uma coisa, ninguém está sem função na terra, todo mundo tem uma: apregoar o reino. Mas o que tem de gente que ouve acerca da vida dele e se esquece. Sabe o que significa isso? Significa que não pôde provar da verdade. Conhecereis a verdade, e ela te liberta. Tem gente que não prova a palavra que Deus falou acerca de você. Nós fizemos uma declaração hoje aqui nesse culto, e muitos de vocês nem deram bola no que você falou. O que nós falamos? A Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
E o que muitos estão fazendo? Campanha para converter a família. Em vez de declarar, Senhor, eu e minha casa, esse aí coração duro, aquela ali que é coração, meu Deus, de rocha, esse já serve, o Senhor é garantia pela tua palavra, eu creio nela, eu me apodero, eu recebi essa palavra do Senhor, Senhor, eu não sou ouvinte esquecido. Mas é que você não mora lá em casa, é que você não sabe como é que é uma praga, aquele povo. O que é uma praga, irmão? A praga é o diabo que quer roubar a palavra que Deus disse a seu respeito, não aquele povo é uma bênção. A sua família, os seus, são do Senhor, e o diabo sabe disso, mas não é ele que é forte, irmãos, é nós que somos fracos em viver a palavra. A palavra nos está chamando. Primeiro eu preciso entender a lei perfeita. Diga comigo, a palavra de Deus é perfeita. Diga, Deus não tem variação. Diga, mas eu tenho. Alguns de vocês vieram animoso para o culto hoje, mas alguns vieram hoje na graça. Aleluia, apóstolo, ainda bem que o vento estava nas costas hoje, ó. Vem empurrando, aleluia. Vim aqui porque quem sabe Deus me vê na igreja, Deus lembra de mim. Não é a sua frequência na igreja, mas o seu relacionamento com Ele. Ele não está preocupado quantas Bíblias você tem, nem quantas vezes você vem na igreja, irmão, nem que perfume você usa. Ele está preocupado é quantas vezes você vai no altar dele para manifestar na terra o que você buscou lá. Porque não adianta a gente querer manifestar as coisas na terra, você não vai buscar no altar. Ou você quer fazer parte daquela seleta. Moisés, vai lá, fala com ele, escuta lá, depois você fala para nós. Aí a gente grita para todo mundo. O Deus do Moisés falou. Não, meu Deus disse, ele vai fazer. Aleluia. Diga isso, meu Deus disse e vai fazer. Você crê nisso, irmão? Mesmo? Aleluia. Aí tem alguns que pegam esse pedacinho do texto e coloca lá, mais executor da obra. Está vendo, irmão? Falei para você, assume logo o seu chamado na igreja. Você tem que trabalhar, fazer a obra. Você tem que ser executor da obra. A obra que ele está falando aqui é a palavra. Você pega essa palavra que você recebeu, planta ela lá, mas planta ela em cima da rocha, não na areia. Por que muitos são abalados quando o tempo mal vem? Porque plantou a palavra em cima da areia. A obra é minha. Meu Deus, se você levar isso embora para casa hoje, vai mudar muita coisa na sua vida. Deus fala, mas quem faz a construção sou eu e você pela palavra. Ele libera a palavra, quem executa ela somos nós. Eu que vou dar valor para aquela palavra. Eu vou regar, eu vou cultivar, eu não vou deixar as pragas chegar, eu vou cortar, eu vou podar ela para crescer e dar mais fruto. A palavra ele dá, quem faz a edificação sou eu. Quem compreende isso? Então, por favor, dependendo da altura da construção, mais profunda é a viga. Você compreende isso ou não? Vocês que estão construindo as suas casas, com 2 andares, 3, se é uma casa que nem a minha, vagão 7x25, não precisa ser uma coluna muito assim, mas se você for fazer aqueles, que nem vai botar aqueles filetes de ouro na sua casa, enfim, aquele monte de coisa lá, e quanto mais andares, mais profunda, assim também é o que Deus sonhou acerca de você, irmão. Eu falei quinta-feira passada, eu vou falar de novo. Por favor, mata a sua fezinha de grãozinho de mostarda, deixa ela crescer um pouco, por favor. O que tem de crente que fala, porque eu já tenho uma fé pelo menos do tamanho do grão da mostarda. É um exemplo que ele diz, porque se essa sementinha de mostarda morre, ela se torna na maior hortaliça da horta. Os pássaros vêm e sentam. Ei, irmão, Deus chamou você para você ser arrimo na vida de outras pessoas, não para ficar escorado dos outros. Faz assim com o dedinho e fala para o teu irmão, sua muletinha está quebrando hoje. Fala para ele, inclusive aquela desculpinha sua também. Vai no culto hoje, irmão? Hoje não dá não. Por quê? Porque hoje não. É gato, crente gato. Mudou o clima, mudou a
Não. Vamos, irmão, no culto. Não, irmão. A unção do leão da tribo de Judá vai te pegar em nome de Jesus e você vai bradar em nome do Senhor. Eu vou orar hoje. Eu vou orar. O seu cafofinho vai pegar fogo em nome de Jesus. Aquele cafofo seu, aquele, como é que chama, aquele edredomzinho seu, está até cheirando ruim já. E está até já virou um bacheiro aquilo ali. E vai pegar fogo aquele negócio, irmão. O seu cafofo vai quebrar. Aquele sofazinho seu que você gosta, vai quebrar os pés dele em nome de Jesus. Você vai ser incomodado, vai apagar sua televisão, seu controle remoto vai quebrar. E o que vai sobrar, apóstolo? Bíblia. Sentadinho no chão. Aí você vira de barriga para baixo e vai falar: fala a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque é uma historinha linda. Tinha um moço, Hélio, que acordava todas as manhãs. E aí ele chegava na cama assim e falava: bem, vamos levantar, fazer café. Ela levantava, um fio para Marte, outro para a Lua, outro para Plutão. E ela babava um pouco, ficava uma marca assim. As noites não tinham sido muito boas, ela dormiu brigando com o travesseiro, tinha marca da fronha assim, estava tudo arrebentado na cara dela. E ela dormia com um pijama 4 números maior que o dela. Você já imaginou que treva que não deveria ser aquilo? E aí ela levantava e ele ficava tão desanimado, e ela ia com uma pouca vontade de fazer o café. E aí ela colocava a garrafa na mesa e ele tomava café e ia. E aí quando ele chegava no negócio, ele tinha uma plantação de girassol. Aí quando ele chegava na plantação de girassol, o sol já estava, e o girassol, antes do sol sair, ele é bonito, mas quando o sol sai, pega nele um pouquinho e já começa, a cabecinha para baixo, assim, fica para baixo o girassol. E ele chegava lá, o girassol tudo, e ele ficou desgostoso. E ele chegou num amigo e falou assim: eu acho que eu vou dar fim nas coisas. Ele falou: por quê? Vou acabar com a minha plantação de girassol. E acho que eu vou acabar com o meu casamento, porque eu não estou aguentando mais, não. Por quê? Falou: eu acordo de manhã, meu Deus, é uma treva, minha mulher. E olha, já faz tempo, já faz 14 anos e meio, já, e aquele jeito, meu Deus do céu. O cara falou assim para ele: faz o seguinte, faz diferente. Acorda de manhã e vai ver a plantação de girassol. Depois que você passar pela plantação de girassol, vem para casa. E aí você vai tomar café com a sua esposa. E o que aconteceu no dia seguinte, essa conversa? Ele acorda de manhã, vai lá para a plantação de girassol, foi antes do sol sair, e chegou na plantação, o bichão estava. Ele ficou feliz, ele falou: olha minha plantação de girassol, que bonita. Ele rodeou a plantação de girassol. Quando ele chegou em casa, a esposa estava acordada, trocada, maquiagem feita, e tinha acabado de colocar a garrafa de café na mesa. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Às vezes a gente cria um sistema na nossa vida, e esse sisteminha rouba a plenitude de Deus, e a gente só olha para aquilo. Às vezes a gente precisa inverter um pouco o nosso foco. Às vezes a gente precisa reorganizar um pouco aquilo que a gente defende muito como sendo um dogma, ou como sendo um princípio que a gente recebeu do meu pai, da minha avó, porque eles pensavam assim. Às vezes é necessário você primeiro ir ver a sua plantação de girassol, e você vai ver as maravilhas de Deus. Muda um pouquinho o lugar que você está focado, enxerga a palavra que Deus tem acerca da sua vida. Quem compreende isso? Amém. Fala para o teu irmão: eu profetizo plantações de girassóis sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmão? Para terminar, diga aleluia. Se eu então me atentar bem para a lei perfeita, para a palavra, nela eu perseverar, se eu não for ouvinte esquecido, se eu for executor da palavra que vem acerca da minha vida, esta será bem-aventurado, bem-aventurada no que fizer. Por que tem gente que não é bem-aventurado, bem-sucedido no que faz? Porque simplesmente não se atenta para a palavra, não age num lugar específico, não persevera, torna-se uma pessoa esquecida daquela palavra, não é o executor daquela palavra, daquela promessa que o Senhor fala, e mais ainda,
não consegue entender aquilo que Deus tem, só fica murmurando e por isso não é bem-aventurado. Diga comigo a partir de agora: vou tomar toda a palavra, aplicar na minha vida, perseverar sobre ela, não vou ser esquecido, vou executar a obra de Deus em cima desta palavra, porque tudo irá bem, em nome de Jesus. Olha, eu quero encerrar esse culto, diga glória a Deus, lendo com você um versículo que você conhece, Gálatas capítulo 2. Capítulo 2 de Gálatas. Olha que lindo o versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando Paulo declara isso, o que Paulo está dizendo? Paulo simplesmente está falando: tudo aquilo que Deus semear em mim vai florescer, porque eu não vou impedir que nada do que ele semeou seja frustrado. Paulo declarou: olha, não sou eu mais quem vivo, não questiono nada. Não sou eu mais quem vivo, não duvido de nada. Não sou eu mais quem vivo, não me oponho a nada. Então tudo que Deus falou acerca de Paulo floresceu. Por quê? Porque Paulo deixou de ser um homem que apenas ouvia aquilo que seria prazo para ele. Paulo passou a ouvir todos os intentos de Deus acerca dele. Nós falávamos aqui terça-feira dele, um homem que perseguia os cristãos. Dali a pouquinho Deus toca, pega esse homem, transforma esse homem, faz desse homem um anunciador das boas novas. Irmãos, tudo que Deus está querendo é encontrar em mim e você um coração e um espírito disposto a obedecer toda a sua boa palavra, a perseverar sobre ela, a aplicar sobre ela, e que eu e você tenha essa coragem para dizer: eu não vivo mais, eu não me oponho a mais nada, eu abandono os meus dogmazinhos, eu abandono os meus conceitozinhos humanos, e eu não vou me opor, as palavras de Deus vão florescer. Paulo dizia: eu vivo nessa vida em carne, mas a minha carne não vai frustrar os projetos de Deus. Declare isso: a minha carne não vai frustrar os projetos de Deus. Quantos compreendem isso? Vamos fazer essa oração hoje? Fiquemos em pé.